muito bem-vindos a mais um PiraCast, podcast oficial da BBC Pirassununga. É uma alegria estar aqui mais uma vez. E hoje nós estamos ao nosso lado, a veterana na rádio, que vai ajudar a gente aqui, a Cris. Obrigada pela parte que me toca. Por isso, quando gente jovem, eu me sentir jovem também. É um prazer estar aqui com vocês, né? E hoje nós vamos entrevistar o presbítero Ricardo. O segundo podcast, o primeiro vocês vão assistir aí, vão gostar muito. Hoje é o presbítero Ricardo, o primeiro foi com o pastor André. A gente tem patrocinadores maravilhosos. Um aqui, ó, a gente vai entrevistar agora. Olá. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos lá, bom dia, né? Para quem vai assistir isso durante o dia, boa tarde e boa noite aí a todos. É uma honra, um prazer poder estar aqui compartilhando aí nesse projeto maravilhoso aí de vocês. Amém. Nosso, né? A gente está aqui no nosso templo sede em Pirassununga. E a gente quer falar um pouquinho da nossa igreja, do nosso projeto, como é que funciona. Então vamos lá. Esse podcast é realizado pela Igreja Brasil para Cristo, que está presente em Pirassununga há mais de 20 anos. E hoje estamos localizados em 2 endereços. Na rua Carlos Augusto de Souza, 121, Jardim Cleiton Malamã, com cultos de quarta e domingo às 19h30. E na rua São Tiago, 866, na Vila Santa Fé, nosso templo sede, com cultos de quinta e domingo às 19h30. Também temos células, que chamamos de GEMES, que significa Grupo de Evangelismo e Maturidade Espiritual, e nos reunimos em diversas casas pelo município durante a semana. Se você procura uma igreja bíblica, compromissada com a palavra de Deus, venha nos fazer uma visita e siga-nos também nas nossas redes sociais, @OBBC Pirassununga. Tem os nossos patrocinadores, como eu já falei. O primeiro é a gente, nessa garrafa não, nessa caneca linda do PiraCast, que também depois o presbítero Ricardo vai ganhar uma de presente. Todo convidado ganha uma. Então a Agape é o nosso patrocinador também. Então a gente quer agradecer pelo patrocínio da Agape do PiraCast, no nosso podcast. A Agape Presentes e Personalizados sempre vai fornecer as canecas para a gente estar presenteando os nossos convidados e também está aqui com a gente em todos os programas. Se você quer também presentear uma pessoa especial, procure a Agape Presentes Personalizados, que com certeza eles são a melhor opção para você. Entre em contato pelo telefone 19 99293 8024, que também é o WhatsApp. Qualquer dúvida pode entrar em contato com eles também por esse número que é o WhatsApp, ou através da rede social. @Agape Personalizados, @Agape Personalizados. Temos também Rick Gás, né? Como já falei, é o patrocinador aqui com a gente hoje, com muita coisa para contar. Vamos falar um pouquinho e agradecer o patrocínio, né? Se você é de Pirassununga ou região e precisar de gás ou água de qualidade e sempre com um ótimo preço, procure sempre o grupo Rick Gás. Em Pirassununga, eles estão localizados na rua Joaquim Conceição, número 408, no centrão de Pirassununga. Ou faça um pedido pelo telefone 19 3561 1576. Siga também eles pelas redes sociais, @Grupo Rick Gás, e fique por dentro das promoções e sorteios especiais também. Além do ótimo preço, é qualidade, gente. Não dá para brincar na hora de comprar o seu gás. O preço é excelente. Eu já sou cliente faz tempo e a gente só tem a agradecer essa parceria de sucesso. Verdade. Valeu, obrigado. Nosso convidado tem muita coisa para falar e a gente quer começar do início da caminhada dele. Então, uma pergunta que eu acho que todo cristão é o ponto inicial da vida dele. Eu acho que é o ponto mais importante e o top, tipo, o momento mais especial da vida de todo mundo. É como é que você conheceu Jesus, como é que você teve encontro com Deus, encontro com o Evangelho também, como é que você teve esse primeiro encontro com o Evangelho, né? Realmente, a coisa mais importante, eu acho que da vida de um cristão é encontrar com Cristo, né? E a minha conversão, na verdade, assim, eu era de uma família, sempre fui de uma família católica, né? Já de origem através dos pais dos meus pais, meus avós, dos pais da minha mãe. E então, só que era aqueles católico nominal. Eu não me recordo, assim, em ter participado de uma missa, né, nesse período aí que eu me considerava católico, né? Através dos meus pais. E nem meu pai, nem minha mãe, ninguém ia para a igreja católica, na missa de domingo, né? Que é o cotidiano. Então, era aqueles católicos nominais.
E eu tinha por volta de 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, eu não me recordo assim perfeitamente, minha mãe se converteu, né? Ela conheceu a Cristo, então o meu primeiro conhecimento foi dentro da minha casa através da minha mãe, que falava de Jesus, começou a evangelizar, ela me carregava para os cultos, que eu confesso que eu não gostava muito, porque eu não tinha, para mim não era costume, então, e a minha mãe assim, ela, como no primeiro encontro, naquele primeiro amor, então, quando ela se converteu, né? Então ela estava o tempo todo dentro da igreja, no círculo de oração, com as irmãs, e eu era novo, eu tinha que acompanhar, eu e minha irmã tinha que acompanhar, e eu não gostava, né? Eu queria estar em casa, queria brincar, e eu tinha que estar com ela. E aí, com o passar de algum tempo, houve uma conversão, assim, um boom dentro da família, dos meus tios. Eu tenho tios e primos praticamente da mesma idade que mim. Então juntavam, né? E na casa do meu avô sempre estava cheio de jovens, cheio de pessoas assim da mesma idade. Então essa galera toda começa a ir para a igreja. Eu já ouvia falar de Cristo, né? Mas eu confesso que a princípio eu fui mais pela empolgação de ter aqueles jovens todos, né? As meninas e todo mundo, aquela galera que se reunia nas tardes, que brincavam ali, né? E eles começaram a ir para a igreja e eu fui nesse barco aí. Então eu aceitei a Cristo mesmo na igreja O Brasil para Cristo de Patriarca. Né? Então a gente foi com aquele grupo de jovens e ali foi onde eu encontrei a Cristo realmente, foi algo maravilhoso, e aí tudo aquilo que era empolgação se materializa dentro de mim, e aí eu realmente, né, conheço a Cristo, choro por Cristo, amo a Cristo, desejo a Cristo, e isso mudou a minha história, mudou a minha vida, né, e por isso hoje eu estou aqui. Aí você entendeu sua mãe, né? Aí eu entendi dela e dei graças a Deus por ela insistir tanto, né, e falar. E aí você se converteu e qual foi aquela experiência que você falou, não, é isso que eu quero mesmo, eu estou aqui por mim, não porque eu vim com a galera, eu estou aqui porque eu realmente decidi fazer o melhor. Então, eu tive muitas experiências depois que eu comecei a ir para a igreja, né? A primeira delas foi entender a palavra, porque, como eu falei, eu fui muito na empolgação, mas aí você senta ali, né, e começa a ouvir Deus falar, né? Então, e aí começa a confrontar coisas dentro de nós que você começa a enxergar que é errado, que precisa ter mudança. E aí, então isso começou a mexer realmente dentro de mim. Então esse foi o primeiro impacto que eu tive, que eu vi que não era brincadeira, não era, por exemplo, como um conto de fada, né? Algo que ou um direcionamento de uma profissão. Vou seguir por aqui porque lá na frente eu vou ser isso. Não, então quando isso começa a se mover, né, através da palavra de Deus e mudar paradigmas, mudar coisas que a gente cria dentro de nós como uma barreira e começa a transpor isso, então isso começa neste momento a mudar. E aí eu começo a entender mesmo, muito jovem, que Deus é algo muito sério. E aí você começa é apresentado para você um plano de salvação, né? E todo mover dentro do Espírito, dentro de nós, começa a transpor e mudar. E aí você começa a amar, você começa a entender que Cristo veio, que Ele morreu, né? E dá todo um sentido. Né? Então, quando isso começa a acontecer, aí você começa a deixar todo esse oba-oba de lado e aí focar realmente naquilo que tem importância, né? Cristo, salvação, né? E aí isso, então foi nesse momento assim, depois eu acho que, e não foi muito demorado, né? Isso começa a acontecer muito rapidamente depois de uma frequência, né? Depois que eu comecei a ir todas as quintas, por exemplo, eu não lembro os dias, e todos os domingos, né? Então isso começa realmente a mudar e moldar, e aí o novo Ricardo começa a surgir. Houve então, um baque, tipo, depois da conversão em relação às suas amizades, as pessoas com quem você andava? Teve, né? Ixi, teve muito. Muito, assim, porque depois na conversão eu fui taxado muitas vezes, né? Muitas vezes, porque eu sempre fui falante. Eu nunca fui uma pessoa quieta, então assim, eu sempre tive muitas amizades, muitas. Onde eu na escola, onde eu morava, entre os pessoal do futebol, então sempre tive muitos amigos. E nem todos eram da religião cristã, né? Eu tenho ainda alguns amigos, né, hoje um pouco mais distantes, mas pessoas que eu tinha contato que eram de outras religiões. E eu nunca me posicionava. Era uma pessoa neutra, então eu escutava alguma coisa ali, outra, mas eu não tinha posicionamento.
Quando eu conheci a Cristo, eu comecei a me posicionar. Então, por alguns eu fui criticado, né? Outros se afastaram de mim e a grande massa se aproximou, porque não era eu, era Cristo que vivia em mim. Então eu falava muito, e até essa pergunta é bacana, porque havia um momento, isso já depois de um tempo, porque houve uma migração da igreja do Brasil para Cristo, do Patriarca para o Parque Guarani, porque o pastor lá da época, ele foi direcionado a ficar no Parque Guarani. Então a gente acompanhou ele, parte da igreja veio, né, para ajudar, porque era uma igreja que precisava. Então era mais próximo da minha casa. E aí nesse momento, quando acontece isso, eu já falava para muita gente, os jovens, aos amigos meus, o pessoal da minha rua, eu já falava muito de Cristo, já, né, só que era longe, então tinha que pegar ônibus, então a galera não ia, muitos não iam, porque a mãe não deixava, nós éramos jovens, né, e tal. E aí quando a gente vem para o Parque Guarani, a gente ia em comboio. Através, assim, eu não falo da minha vida, mas Cristo, através das palavras, nós íamos em 20 jovens. A rua inteira ia para a igreja. Só na alegria, só na alegria. Os jovens todos ali, vamos para a igreja. E então foi assim, muita gente se converteu naquela época, muitos, sabe, mudaram. É de 90, 2000, o que era? Era 90 e alguma coisinha. 92, 93. Pegou o auge do avivamento ali, né? Foi uma coisa muito assim, foi muito bacana mesmo, muito legal. Viu muita coisa, porque a década de 90 tinha muita cura, é um mover diferente de agora, completamente diferente. Foi uma época assim que tinha muito, era uma ação muito forte, né? A presença do Espírito Santo era muito forte mesmo. E assim, os jovens, era até uma das coisas assim que era bacana, que tinha muito, a gente ia muito assim no show da Voz da Verdade. Era algo que estava assim, era um auge, né? Então os jovens se reuniam, era, sabe, algo assim que marca. Até recentemente eu até falei assim, ó, eu tinha que levar meus filhos lá para, sabe, participar, porque motiva, né? E assim, sempre foi um grupo que falava muito de Cristo, né? Assim, que mexia com a gente, trazia o Espírito para dentro da gente, né? Então, assim, foi uma época, assim, muito boa. Não que as de hoje não seja, né? Lógico, se a gente for falar disso, a gente vai ver que as épocas mudam e há muita ação espiritual combatendo, né? Porque então a gente sabe que não é a mesma coisa. Né? Mas hoje, por exemplo, aqui na nossa igreja, eu vejo esse mover, assim, dos jovens e eu identifico muito com a minha época. Né, porque foi realmente, exatamente o que está acontecendo aqui, eu vejo dentro da igreja, foi o que aconteceu. Não havia muitos jovens e daqui a pouco começou. Então a gente tem que aproveitar essa onda do Espírito, né, que está acontecendo. E a gente tem clamado por avivamento esses dias, né? E o que você tem para falar sobre isso? Tipo, da época daquele avivamento, a gente vê em Atos 5, eu acho, que teve uma morte lá. Então o avivamento trouxe um temor. Então vai ter morte no lugar do avivamento. E eu queria falar como é que foi, porque Deus se manifestou e trouxe essa presença naquele lugar, mas pessoas podiam ter morrido. A gente tinha que seguir os valores e princípios corretos. Então, o que acontecia? Como é que foi aquele momento, tipo, de avivamento? O que era depois? O que isso influenciou na igreja? Tipo, a mudança de hoje na igreja, que não tem tanto essas curas, esses milagres para aquela época. O que muda no comportamento da igreja? Então, avivamento é assim, a questão tem uma morte, para aqueles que estão em Cristo mesmo, todos desejam um avivamento, porque principalmente para aqueles que já tiveram uma conversão em um determinado momento e viveu aquele primeiro amor com Cristo, aquilo que te enche, te transborda ao ponto de você não pensar em mais nada, nenhum tipo de problema em nada. E aí, depois de um certo tempo, dentro de uma constância, a gente entra numa mornidão. Não quer dizer que você se desviou, nada, mas você entra numa mornidão. É como se Cristo se apresentasse para você e agora ele está do seu lado, como está, mas aí você já não tem, vamos dizer assim... Amor, né? Passa o primeiro isso, amor. Exatamente. Aquele êxtase, né? Mas a gente sempre está com desejo do avivamento. A gente está sempre buscando isso. Sempre querendo mais. Tanto é que quando dentro do nosso templo, durante as nossas reuniões, ali quando há um mover do Espírito, aquele desejo, não quero largar, não quero deixar, continua, esse culto não deveria ter acabado. Né? A gente sempre tem esse desejo. Agora falando isso,
para aquela época, para os dias de hoje, eu vejo assim, o avivamento, ele nunca vai acabar, ele sempre vai existir. Depende mais de nós do que o momento que nós estamos vivendo. Agora, quem faz o momento? Somos nós que fazemos o momento. E aí, como você vai qualificar isso? Por exemplo, lógico, se a gente for olhar lá atrás, naquela época não tinha celular, por exemplo. Nessa época, por exemplo, desses jovens, não se tinha celular. Estava chegando o bip. Então, quer dizer, o entretenimento, na verdade, era mais falado. Então, por exemplo, hoje, se você reunir aqui os jovens, reunir 10 jovens dentro de uma sala, e se nenhum se promover a conversar ou buscar um assunto um com o outro, todos vão ficar no celular. Naquela época isso não existia. Você ficava até com vergonha, porque não tinha o que se fazer, você ficava olhando um para a cara do outro. Então você motivava um tipo de conversa. Então estou dando um exemplo para isso. Então agora vamos falar de avivamento. O que mudou? Por que hoje não tem tanto avivamento? Postura nossa. Lógico, o diabo vai trabalhar em vários aspectos para que isso não venha acontecer. Em várias áreas ele vai trabalhar. Uma delas, por exemplo, o celular. As redes sociais, os filmes, as séries e muitas outras coisas que a gente sabe que é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Naquela época não tinha isso. Então, se a gente fosse voltar, então, por exemplo, por que não acontece o avivamento? Posicionamento. Se nós se juntarmos em um posicionamento correto, você pode ter certeza que vai ter avivamentos maiores do que daquela época. Porque a Bíblia diz que isso não vai mudar, na verdade. Ela não fala assim, olha, eu vou mandar de tempos em tempos um avivamento. Ela não fala. Jesus não fala nada sobre isso. Ele fala, se você me buscar, vocês vão me achar. Então, o que nós temos que buscar. Agora, o que falta muito é posicionamento, postura, dedicação. Porque buscar a Deus, muitas vezes, também é dedicação. Porque, como nós temos falado, em alguns cultos foram falados aí, não é tão simples às vezes. Nós temos um dia corrido. Se paramos um momento para orar, para buscar a Deus, não significa que vai ser fácil, que o céu vai abrir naquele primeiro momento. No primeiro glória que você der, ou no primeiro pedido, o céu vai abrir. Não, às vezes nós vamos ter que romper uma barreira, e uma barreira imensa. Então, a gente tem que ter postura e dedicação. Então, se você tiver um compromisso, você pode ter certeza que o avivamento ele está aí. Ele não é ele passa, vem e volta. Lógico, às vezes pegamos algumas ondas de avivamento, Algumas ondas. Mas assim, a gente tem que entender que o Espírito está aqui. O avivamento é o Espírito, e ele está aqui, como está aqui nessa mesa aqui conosco. Então, se você buscar ele, se posicionar, então você pode ter certeza que você vai estar em constante avivamento. Aproveitar o gancho do avivamento, da presença de Deus. Quando fala avivamento, a gente já pensa também na presença de Deus, nos milagres, um monte de coisa. Se a gente pegar alguns vídeos da África, sim, vamos entrar já nas missões. Legal. Você recebe um vídeo do que está acontecendo na África. É o avivamento. Não tem como você assistir um vídeo deles dançando sem você sentir a presença de Deus. Você já fala, meu Deus, que alegria, eles não têm nada, o chão é de terra. E aí eu quero entrar com você nessa história, Legal. Porque você fez missões. Sim. Conta um pouco pra gente, eu já ouvi você pregando sobre isso, e quando você fala, a gente sente como se a gente estivesse lá. Conta pra gente sobre missões. Legal. Falando até a respeito, já entrando, eu já tive a oportunidade de estar em alguns lugares, mas como você citou a África, então vou falar um pouquinho da África. E falar justamente nessa questão, principalmente aí, a respeito de você, às vezes, olhar um vídeo, e você ver aquelas pessoas ali vibrando espiritualmente. E aí você, às vezes, o questionamento enquanto eu estava lá, eu falei, Senhor, por que não acontece comigo? Senhor, por que não acontece lá na minha igreja? Senhor, por que não acontece lá no meio da minha família? E aqui está acontecendo isso. Essa foi a primeira coisa que eu perguntei para Deus, enquanto eu vivia isso daí, e isso ficou dentro da minha cabeça assim por muito tempo, lá e quando cheguei aqui. E a resposta toda é porque eles buscam a Deus verdadeiramente. Aí você vai falar assim, mas eu também busco verdadeiramente. Agora eu vou explicar o porquê do verdadeiramente. Veja, aqui nós sempre almejamos algo. Sempre. Se você parar para sondar a sua mente, nesse momento você está almejando algo.
Ou é uma casa, ou é um emprego, ou é uma roupa nova, um tênis, uma troca de carro. Você está almejando uma cortina nova, algo simples, um jogo de talher. Você vai estar sempre almejando alguma coisa. Sempre. Sempre você tem objetivos. E esses objetivos, eles são objetivos carnais. Então, assim, aí você fala assim, bom, esses objetivos estão ligados a Deus de que forma? Nós, como Deus, nosso Pai, nós sempre vamos pedir para Ele. De que forma? Senhor, me ajuda a trocar de carro. Pai, estou com dificuldade nessas despesas aqui. Senhor, eu preciso de um emprego novo, não estou nessa condição. Pai, olha, o meu carro está dando tanto problema, preciso trocar. Senhor, eu preciso de uma casa. Então, nós estamos ligando isso a Deus. É errado? Não é errado. Eu não estou falando isso porque há um erro, mas agora nós vamos para uma outra realidade. Vamos para esse povo africano lá. Eles não estão almejando uma casa, eles não estão almejando um carro, eles não estão almejando um sapato novo, porque eles não têm isso. Isso é algo que se eles receber bem, mas eles não têm a condição acesso, de comprar, não têm acesso, o vizinho não tem, o da frente, o da direita, o da esquerda, não tem. Então não é algo que enche os nossos olhos. Porque se a gente voltar para a nossa realidade, veja, se você vê algo na televisão, um sapato, que seja, vamos falar de algo mais simples, que passa na televisão, que você acha bonito, e que talvez você não tenha a condição de momento, mas você sabe que se você se esforçar um pouquinho, ou pedir para o seu pai ou para sua mãe, ou algo acontecer, você pode comprar. Então você viu algo que talvez você... Lá eles não enxergam isso. Pelo menos nessa região onde eu fui, em Burkina Faso, que é uma dos 10 países mais pobres do mundo. Então, a realidade não é essa. Lá, quando você olha para uma criança, para um jovem, você vai ver ele ou com uma roupa muito apertada, ou ele sem uma camisa, ou ele com a camisa muito grande. Porque ele não comprou aquela camisa, ele ganhou de alguém aquilo. Né? E aí você vai ver ele sem chinelo, ou com um chinelo que tem de um tipo e outro de outro, né? E a maioria das vezes você vai ver ele sem chinelo. Você vai andar lá, você não vai ver carro, você não vai ver moto, você não vai ver bicicleta. Eles andam a pé. Então, assim, é uma realidade. Mas eles não têm que almejar. Isso não estou falando. A realidade não é essa. Não é que eles não têm que almejar, não é que eles não têm sonho, porque o nosso provedor e o provedor deles é Deus. Agora, falando de igreja, veja, aí nós vamos falar agora dessa questão de avivamento. Por que eles dançam tão alegres? Porque eles se entregam totalmente a Cristo. Eles não vão para a igreja pensando, Senhor, será que eu vou comprar um carro? Porque isso está muito longe do alcance da visão, da mente, do pensamento dele. Não que Deus não possa fazer, Deus pode fazer todas as coisas. Verdade. Mas está muito além do sapato que você viu, Gabi, na televisão e você achou lindo. Que talvez você não tenha o dinheiro no momento, mas para eles está muito além, porque ninguém tem, não é que ele não tem, ninguém tem ali naquele meio. Então, quando eles vão para a igreja, eles vão para buscar Deus, porque isso todos podem ter. Você consegue entender essa realidade? Eu posso comprar essa caneca maravilhosa aqui, eu posso comprar, buscar isso, né? Mas eles não podem. Porque eles não têm. E mesmo que eles tenham, eles não vão priorizar isso aqui. Eles vão comprar a comida. Tá? Mas Deus todo mundo pode ter. Não tem preço. Deus é de graça. É só para quem quer. Então eles realmente se entregam. E assim, olha, eu já estive tanto fazendo missões em muitos lugares, como em vários lugares do mundo, passeando, fazendo algumas coisas. Mas eu nunca vi um povo tão alegre. Um povo que contagia realmente. Assim, contagia. Porque eles não têm, ao mesmo tempo que eles não têm nada, eles têm tudo. Porque às vezes a gente vive aqui, a gente tem tudo, materialmente, coisas palpáveis, mas falta muita coisa que eles têm lá. Né? Às vezes eu me pergunto, até como empresário, eu me pergunto para mim mesmo muitas vezes, será que eu precisaria de tanto? Né? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas eu acho que não importa a condição financeira ou a quantidade de coisas que você venha a ter. Mas será que você já se perguntou, será que eu preciso de tanto realmente? Né? E quando eu estive lá, eu perguntei isso para Deus, assim, por que, Senhor? O Senhor me escolheu para ter. É ruim? Não é ruim, mas eu não preciso de tanto. Na verdade, ninguém precisa de tanto. O que nós precisamos é o que eles têm. E muitas vezes em abundância. Não estou falando de toda a nação, né? Mas daquele povo que você viu o vídeo lá, Cris. Assim, eles têm
para dar. Eles têm para sobrar. Ele tem para transbordar. Nossa, Até muito forte. ia falar assim, eu vou deixar essa perguntar daqui a pouco. Não, eu ia falar assim que no vídeo eles estavam esperando um pastor vir trazer uma palavra, Sim. né? E a gente pensando no tempo de Jesus, né? Como na outra entrevista o pastor comentou, a gente traz para essa agora, eles ficavam 3 dias sem comer, né? Ali aquele povo estava dançando para receber um homem de Deus, que eles estavam sedentos da palavra. Talvez ali não tivesse alguém para dar, né? Então, era uma alegria em estar recebendo um homem de Deus para trazer algo novo, né? Esperança. E assim, uma canoa simples não estava levando nada para eles, além da palavra, que já é mais que o suficiente, que é isso que você está falando agora. Mas aí eu também quero perguntar uma coisa. Legal. Não vou aguentar. Na primeira vez que você foi, eu não sei, você fala do país que você visitou, você tinha alguns preconceitos seus, assim, que foram quebrados? Alguns preconceitos? Tipo assim, o lugar está sujo, ou, sabe? Preconceito até, vou ser bem simples, de tocar em alguém, né? Foi quebrado ou você sempre foi uma pessoa desprevida, né? Assim, tranquila? Olha, eu não, assim, disso, né? lógico que sim, né? Foi quebrado muitas coisas. Nesse sentido, não. Eu sempre fui do povão. Eu cresci no meio da bagunça mesmo, É corintiano, né? Não, tanto é que sou corintiano, é corintiano. Também, Então, assim, então eu não tinha esse problema, eu nunca tive, né? Ao contrário de, lógico, nós temos uma cultura, né? Então você já vai ter o confronto de outra cultura quando você chega lá. Mas assim, eu não tenho problema porque a pessoa tá suja, ou de pegar, de abraçar, ou de deitar. Os lugares, tipo, eu já vi história do meu pai que vocês fazem necessidade no chão. Então, mas assim, é aquilo que eu falei, lógico, você fica meio receoso, é o que tinha, né? provavelmente. Mas assim, vamos falar assim, não foi algo que fala assim, eu não vou ali, eu tenho que me deu. Eu vou falar até uma besteira aqui, eu tive mais medo das baratas do que da situação de ter que fazer as necessidades ali no lugar mais precário, né? Mas assim, então isso daí para mim não foi algo que tipo assim, eu tive que me descer, por exemplo, de um pedestal para fazer. Não, isso não. Isso daí eu nunca tive problema. Isso assim, já desde aqui mesmo e outros, então isso não. Mas assim, eu tive muitas coisas que foram quebradas, assim, a questão de olhar, por exemplo, para uma pessoa e ter compaixão dela, algo mover dentro de você ao ponto. Ou me confrontar, como eu falei aqui, de falar assim, eu não mereço tudo isso. Ou, por exemplo, na minha primeira viagem, como você falou, não foi para a África, né? Eu fui para a Jordânia. Né? E aí eu me dei com a situação de refugiados. Pessoas que tinham muita condição financeira, numa grande maioria deles, e de repente eles não têm nada. Você está aqui na sua casa, no seu lugar seguro, no seu lugar de conforto, e aí você fala, você tem que sair daqui agora, senão você vai morrer. E aí você sair do seu país e ter que entrar em outro país que ninguém te aceita, que é outra cultura, que você vai ser visto como estrangeiro. Então eu me deparei com essa realidade lá. Né? Então isso me confrontou muito. Né? Isso mexeu muito comigo. E mexeu mais ainda quando eu escutava pessoas falarem assim, mas não poderia ter acontecido algo melhor na minha vida do que isso. Nossa. Aí você fala assim, mas como assim, né? Diante de tudo isso que você viveu, você tem que sair, agora você tem que morar numa tenda, né? Depender que os outros venham te ajudar. E aí vem a resposta, mas isso me fez a conhecer a Cristo. E aí você fala assim, aí eu cheguei aqui no Brasil, eu falei assim, mas eu nunca fui cristão. Porque eu falei assim, eu nunca fui cristão. Né? Eu tive eu estava morrendo de saudade dos meus filhos, da minha esposa, eu estava morrendo de saudade dos meus pais, né? Eu estava ansioso para contar aquilo que eu estava vivendo, mas quando eu chego ao Brasil, que eu chego na minha casa, porque naquele primeiro encontro você fica cheio de ansiedade, me pegaram no aeroporto, você fica contando todas essas experiências, foi minha primeira viagem missionária, então foi, mas quando eu chego aqui, na minha casa, que eu durmo no outro dia para levantar, para acordar, eu não consigo trabalhar. Aí as minhas fichas caem. E aí eu falei, eu não tenho desejo, eu não conseguia diluir tudo aquilo que o Senhor tinha colocado ao meu coração. Nesse ponto eu falei assim, como eu vou trabalhar?
sabendo que pessoas estão vivendo o evangelho, estão fazendo isso, como eu vou trabalhar? Como eu vou voltar para o meu mundo que eu preciso ser cristão? Então, começou um debate interno dentro de mim. Não, eu não posso, eu não consegui trabalhar. Eu fiquei esse dia inteiro e assim, a empresa dependendo de mim, eu não conseguia. Eu já tinha me ausentado, eu não fui. E aí precisou que o Espírito começasse a falar comigo, conversei com o meu pastor, né? Apesar que o pastor também estava meio fora de fuso, que ele tinha ido nessa viagem comigo também, né? Então, mas assim, aí o Espírito começou a falar, que Deus começou a falar comigo que ele queria me mostrar algumas realidades e queria mudar algo muito forte dentro de mim que precisava mudar. E que eu precisava transmitir isso para as pessoas e principalmente que eu mudasse isso dentro de mim. Né? E isso, então, para mim foi um impacto. Tanto é que eu me considero um cristão antes das missões e outro depois. E eu me identifico, a partir disso eu começo a me identificar. E aí eu ganho uma vocação espiritual, um direcionamento. E hoje eu posso ver perfeitamente que eu não posso viver mais sem missões. Eu não consigo mais viver. O tempo que eu me afasto um pouco é o tempo que eu fico mais, vamos dizer assim, mais frio a minha fé, né? E aí, já falando isso declaradamente, você sabe onde que o diabo vai agir, né? Ele já procura o máximo, me dar problemas, me dar condições, me dar isso para tentar me afastar disso. Mas, mas respondendo a sua pergunta, o que mais mexeu comigo, o que fez quebrar foi justamente isso. E a palavra mais forte que eu tenho falado, e sempre falado assim, depois dessa primeira viagem, eu não me identificava como cristão. Eu falei, eu nunca fui cristão. Nunca fui. Né? Foi um choque de realidade muito grande. E eu sempre falo para as pessoas, vá lá. Porque a gente tenta transmitir. Todos ficam impactados. Todo mundo, eu fiz uma experiência uma vez, comigo mesmo. Nós estávamos na minha casa de praia lá, e estava todo mundo se divertindo, falando de várias coisas. E dispersos, uns lá com celular, outros lá, e tudo disperso. E aí, por um momento, eu pensei assim, eu vou falar de Cristo agora e vou falar de missões. E aí eu sentei na mesa, peguei uma pessoa do lado e comecei a falar, olha, eu quero te contar uma experiência. E comecei. E aí, meu tom de voz, vocês já percebem, é um tom de voz alto, então o som da voz começou a entrar ali na cozinha onde tinha uma pessoa. E daqui a pouco a mesa estava repleta, todos ouvindo e falando de Cristo. Né? Mas assim, nada é igual a você ir lá. Eu estou falando isso porque assim, as pessoas ficam impactadas, mas você viver aquilo realmente traz uma transformação totalmente fora do comum. Né? E assim, algo que vai mexer, que vai mudar, que vai fazer a diferença, né? E que vai te capacitar, porque falar de Cristo é muito bom, né? E assim, todo mundo gosta de ouvir. Você pode sentar em qualquer mesa, eu falo assim, ó, você quer trazer as pessoas para aqui? Você quer trazer para aqui, para a sua mesa? Começa a falar de Cristo. Mas coisas empolgantes, né? Ou situações que você viveu. Porque é difícil você falar de um livro que você leu. Né? Você vai falar ali um relato, tal, você vai indicar o livro para a pessoa ler. Não que não tenha experiência, mas quando você viveu, você tocou, você pisou, aí é diferente. Né? E aí, principalmente, quando tem a mudança. Né? Quando tem a mudança dentro de você, aí você fica realmente Vamos falar impactado. da livraria, da igreja? Aproveitando os livros. Nossa livraria é muito especial. A gente começou um projeto esses dias. E estamos com muito livro legal, gente. Muito livro legal. A Val, que é a que organiza tudo, arrasou muito nessa última pegada de livros que ela trouxe. Então a gente tem Tênis do que ler, a gente tem leitores, escritores muito da hora. Então vai dar uma conferida lá depois. A gente tem o Instagram da livraria, vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Então vai dar uma olhada. O que você falou também sobre buscar viver pessoalmente. E a gente quer viver só pela experiência dos outros, mas a gente tem que viver essa experiência com Deus. Eu ouvi, acho que do Israel Subirá, que ele leu sobre o Deus que provê, lá eu não vou lembrar o nome dela agora, da que concebeu Isaac, não foi Isaac. Desculpa, eu não entendi. Enfim, do Deus que provê lá, e ele falou que a gente lê passagens da Bíblia, a gente vê experiências que você está falando com a gente, mas a gente tem que viver aquilo pessoalmente. Então, meu pai fala sobre encontros com Deus que ele teve, mas a gente tem que buscar o nosso encontro com Deus. E buscar de verdade, assim como você falou, desejar esse encontro com Deus. Eu sempre falo, eu falo para os meus filhos, né? Posso até considerar você como minha filha também, né? Apesar que você está meio rebelde, mas tudo bem. Eu sou a irmã mais velha. Então, assim, eu sempre falo para eles,
busquem a Deus. Não viva pelo que os outros estão falando. Né? É muito importante você buscar. E eu tive algumas experiências com Deus muito novo, antes de viagens missionárias. E isso, apesar de depois ficar um tempo afastado, tudo, mas isso me deu uma certa maturidade espiritual e uma certa, como que eu posso dizer, cresceu dentro de mim uma rocha. Cristo cresceu dentro de mim. Por mais que um tempo eu estive afastado, mas alguns temores sempre ficaram dentro do meu coração. Por quê? Porque eu vivi algumas experiências com Deus. Tá? Então, é muito importante que a gente não fique só na leitura. A Bíblia falou que aconteceu isso, a Bíblia conta essa história, ou um livro está falando isso, ou o irmão Ricardo aqui falou da experiência. Não, queira viver isso. Eu falo para os meus filhos, queira viver. Busque o batismo com o Espírito Santo, busque a presença de Deus, busque as realizações, queira viver. Essa palavra está dizendo, olha, se você praticar isso, isso vai acontecer, pratique, faça a prova. A Bíblia diz, faça a prova de mim. Né? Agora, a grande verdade é que nós conhecemos a Bíblia, mas não praticamos ela, não fazemos prova de Deus. E aí a gente fica vivendo de migalhas. Né? Uns acontecimentos aqui, outros acontecimentos ali. Uma alegria mútua quando Deus acontece. Né? Agora você me fez até lembrar do nosso irmão Isaías. Olha, ele orava para que pudesse mudar o serviço dele. Para cá. E aí, assim, a gente acreditava nisso. Tanto acreditávamos que orávamos. E de repente, acontece. Mais rápido do que ele imaginava, né? Que todos, né? No dia que me falou, eu fiquei, sabe, tão feliz. Porque assim, mas não era pra gente estar tão, vamos dizer assim, lógico, você vai ficar feliz, mas era pra gente já ter a certeza que isso iria acontecer. Não é verdade? Porque a Bíblia não diz isso? Então é pra gente ter a certeza, vai acontecer. Cedo ou tarde vai acontecer. Lógico que não é no nosso tempo, mas quando vivemos e aplicamos a palavra fielmente, vai acontecer. Não dá pra gente ter dúvida. Né? Exercitar a fé, né? Exercitar. Eu quero perguntar sobre o trabalho, né? Desde novo você trabalhava, como é que foi sua criação? E se em algum momento o lado empresarial ficou meio de lado, assim, o lado cristão, ou você nunca teve nenhum conflito com isso? Não, já tive. Então, eu na verdade, eu comecei a minha trajetória de trabalho estudando. Então, serve o conselho, estudem. E foi bem interessante, eu vou falar isso aqui bem rapidamente, mas na minha época ainda tem, né, o Senai. Né? E só que lá em São Paulo é muito concorrido o Senai. E muito mais cursos, né? Então, assim, é muito concorrido. Então, para você entrar no Senai, não é você ir lá e fazer uma inscrição. Você tem que fazer uma prova e passar nessa prova, porque tem muita gente. E aí o pessoal da minha idade, eu nunca fui ruim na escola. Eu nunca reprovei. Já tirei notas vermelhas, mas as minhas notas sempre foram boas. Eu sempre tive assim uma facilidade, vamos dizer assim. Em algumas matérias eu não gosto, mas nas mais difíceis, como matemática, física, química, essa eu sempre fui bom. Então eu não tinha muita dificuldade. E aí, aos 14 anos, eu tinha que fazer essa prova do Senai. E eu estava bem tranquilo, porque eu sempre fui bom na escola, só que eu não me dediquei, não estudei. E aí eu não passei. Mas os meus amigos da minha idade passaram. Nossa. Para a minha família, isso foi, meu pai, então foi... Para ele foi uma coisa assim terrível. E aí ele falou para mim assim... Olha, a partir de hoje, eu saio para trabalhar às 5 e pouco, 6 horas da manhã. Você vai levantar comigo. Você vai levantar comigo e vai ficar estudando. E ai da sua mãe, se a hora que eu sair, eu descobri que ela colocou você para dormir novamente. E aí ele fez isso comigo. Todos os dias ele levantava para trabalhar, ele me acordava, levanta. E aí me colocava para estudar. E eu estudei por 6 meses. O resultado disso que eu passei na outra prova, que ainda tinha mais uma oportunidade, eu passei em quarto, de todo mundo. Né? Porque me dediquei, estudei. Então minha trajetória começou aí. Então eu fui patrocinado, meu pai conseguiu também que uma empresa me patrocinasse também pela minha qualificação. Então eu estudava e ganhava, né, pelo Senai. Quando eu concluí, eu já entrei direto numa empresa chamada Bardella, que já eu saí de lá já empregado. Então meu primeiro registro foi ali eu trabalhei. Meu pai já trabalhava lá também. Trabalhei por um tempo. E só que assim, eu nunca tive medo
de ousar, de investir, né? Nesse período ainda eu era muito novo, mas daquele primeiro, quando eu fui mandado embora, porque a empresa estava passando por um processo de terceirização. Então eles estavam mandando os funcionários, mas abria sua empresa e continuava trabalhando lá. Então foi a primeira empresa que eu abri na época lá, que foi a Anthony Ricardo, que foi um amigo meu, que nós éramos eletricistas na época, então abrimos e começamos a prestar serviço lá, né? Então foi ali que começou. Depois eu trabalhei instalando telefone na rua, instalando net, TV a cabo no caso, né? Depois trabalhei numa empresa como vendedor, que meu pai que arrumou, meu pai sempre na história aí, inclusive hoje, quero deixar até os parabéns para ele, está fazendo 70 anos hoje. Seu Ismael é meu vozinho também. E aí, então, ele sempre me ajudou e ele trabalhava nessa época, meu pai já estava aposentado e era taxista, também trabalhei de taxista. Ele arrumou emprego transportando uma pessoa e falou de mim lá, que eu estava desempregado e arrumou emprego e eu trabalhei na GE Fuji. Trabalhei como vendedor, me desempenhei um trabalho muito bom, foi onde eu me descobri como vendedor. Né? E para ali para frente foi a época assim, que a minha vida começou a dar uma melhorada, né? Assim, financeiramente. Aí foi a época da faculdade também. Financeiramente minha vida melhorou, né? Porém espiritualmente foi a época que eu tive mais uma decadência espiritual. Porque eu estava fazendo faculdade, me envolvi com muita bebida, com droga, balada, com tantas outras coisas, então teve esse momento. Mas voltando para a minha vida profissional, dali eu com a minha esposa não, né? Na época eu montei uma loja de som e acessórios, fui empreendedor, acabei que não deu nada certo. Acabei sujando meu nome, bati cabeça, fiquei devendo para a agiota. Nossa, aconteceu muitas coisas na minha vida, assim, nesse período. Depois de um tempo, me reestabeleci, aí foi quando montei uma outra loja, montei o buffet, e aí depois acabou que eu precisava mudar o tipo de ramo, e aí conheci o gás, né, que foi lá no meu sítio, lá em Igaratá, montei um pequeno, desenvolvi um bom trabalho lá, que encheu os meus olhos, e aí eu quis algo maior, e aí comecei a procurar um depósito maior para comprar, e aí me apresentaram aqui em Pirassununga, eu gostei, né, e acabamos comprando, e aí tá. Hoje a gente já tem em outras cidades também, Mococa, Porto Ferreira, Leme, né, e aqui em Pirassununga, e aí estamos aí. É muito importante lembrar também que a Rick Gás é uma empresa missionária, digamos assim, porque eles sustentam a igreja na Índia, né? Mais Sim. alguma coisa? Na verdade a gente, depois que eu comecei a fazer missões, não tem como você separar uma vida profissional ou uma vida espiritual de missões, não tem. Quando você conhece, na verdade isso não deveria ser conhecer missão. Quando a gente conhecer a Cristo, nós já deveríamos aplicar isso, né? Mas assim, para mim o diferencial foi ali. Então hoje não tem como, por exemplo, entender, né? Porque o cristão entende que tudo vem de Deus. Então no meu caso, entender que Deus me deu uma empresa, entender que Deus tem me dado uma certa condição financeira e tudo, e não está envolvido isso diretamente com missões. Seria algo assim fora de uma realidade, né? Apesar de muitas pessoas fazerem de forma diferente. Então, hoje sim, e assim, eu ainda acho que faço muito pouco. Tenho que fazer muito mais. E assim, o meu desejo realmente é fazer muito mais, né? Então, assim, graças a Deus, não graças a mim, né? Porque graças a Deus que tem me mantido de pé e tem me dado condições de poder fazer algo para a obra dele, né? Fazer algo para missões e poder ajudar de alguma maneira. Falar um pouquinho da sua esposa, né? A Joyce, que é uma bênção para nós, né? Ela é uma pessoa muito carismática, que está sempre envolvida com a obra da igreja. Precisando dela, ela atende a gente a qualquer momento. E ela é seu apoio ali também. Ah, meu braço direito, minha... Não, a Joyce é minha mulher, minha meia metade, né? Assim, veio para somar em todos os aspectos da minha vida, tá? Não só na minha vida amorosa, na nossa vida conjugal, mas assim, na empresa, por exemplo, né? Nós estamos falando de empresa, na empresa ela hoje eu falo que aqui em Pirassununga, por exemplo, é ela que toca 100%, né? Assim, eu nem fico. Aí, para quem trabalha lá, né, sabe que eu não fico na empresa, né? E tudo é por ela. Teve uma resistência no princípio da parte dela, mas depois ela foi entendendo, compreendendo a necessidade, né? E assim, eu não tenho o que falar,
né? Eu não tenho o que falar. Eu sou uma pessoa assim muito séria e dura no serviço, né? Então eu tive um pouco de barreira nesse sentido com ela, né? Porque é difícil você ter a sua esposa e você ser o patrão, né? E ela ter que se submeter a você, às suas vontades, a forma que você quer conduzir. Então a gente tinha um pouco de conflito, porque eu sou amoroso, todo mundo sabe, muito amoroso, né? Então a gente tinha essa barreira, mas a Joyce hoje, na minha vida, abaixo de Cristo, ela é tudo, né? Como é que vocês se conheceram? A Joyce foi, eu não vou falar que foi fácil, né? Mas nós nos conhecemos, eu trabalhava no táxi na época. Né, eu tinha uma loja de som e acessórios, mas à noite eu trabalhava no táxi. Então, dava 3 horas da tarde, eu me dirigia lá, meu pai trabalhava de manhã no táxi, num ponto na rodoviária do Tietê, e eu trabalhava lá. E aí um dia, eu estava lá trabalhando, e ela estava trabalhando no Center Norte. E o ponto de táxi ali, da rodoviária, os carros ficavam estacionados naquela rua lateral. E ela vinha caminhando, que ela estava indo para trabalhar. Então ela foi passando ali por um monte de gente. Aí quando chegou para mim, aí eu olhei para ela e falei assim, nossa, hein, essa daí é linda, é para casar. Falei assim. E ela continuou andando, mas ela deu 2 passos e ela falou assim, olhou para trás e falou assim, olha que na hora você não casa. Aí quando ela falou isso daí, eu acompanhei, fui até ela, né? E aí a gente conversou mais um tempo, pedi telefone e tal, ela me passou o telefone e a gente começou a manter contato. E aí depois de um tempo, ela me deu uma canseirinha aí de uns... Eu comecei a levar ela embora, ia lá e tal, mas nada acontecia. Nada acontecia. E eu falei, essa menina aqui, ela tá abusando de mim, né? E aí, eu falei, não. Aí um dia que eu falei assim, hoje é o último dia, pensei comigo, hoje é o último dia. Se não acontecer nada, assim, tal, e aí eu vou abandonar, né? Vai valer a amizade, né? Lógico, e tal. E aí nesse dia a gente acabou ficando junto. E aí daí veio toda a história, estamos juntos até hoje. Só complementando aí, o pastor de vez em quando fala de você no púlpito e falou que você era bravo com ela, que ela, né, ela teve que pedir muita oração aí. Explica isso aí. Na verdade... Os maridos bravos ficarem mansos. Não, eu sempre... Fica para as mulheres agora. Eu sempre, na verdade, assim, eu sempre fui e ainda sou, talvez Deus ainda precisa me moldar em algumas coisas, mas eu sempre fui autoritário. Né, autoritário, eu melhorei muito do que eu era, mas quando eu não estava com Cristo, eu acredito que para ela foi um martírio mesmo viver ao meu lado, porque eu sempre fui duro. E as coisas sempre, ainda hoje, talvez eu sou bem mais maleável, mas as coisas sempre tinham que ser do meu jeito. Então, se eu falasse, é assim, vai ser assim, pronto, acabou. Não é que por exemplo, eu colocava um regime assim que não deixava ela falar. Não, ela podia argumentar de todas as maneiras, mas eu ia convencer que tinha que ser dessa forma. E não aceitava também. Às vezes eu errei muito na minha vida por não escutar, porque ela estava falando, me aconselhando, eu acho que não era assim, acho que você poderia fazer isso, e eu não escutava. Porque na minha mente tipo, sabe a pessoa, vamos dizer assim, um machista? Eu era um machista. Então eu levava aquilo ali muito a sério. Né, porque já vem de uma cultura do homem ser, né, e assim, não que o homem, eu ainda defendo que o homem tem que ser, é o homem da casa, né, mas tem um diálogo por trás disso daí. Deus colocou a mulher como auxiliadora, então a gente tem que escutar, porque senão qual é a auxiliadora? Se é a auxiliadora e a gente não escuta, né, mas na verdade assim, eu sempre fui duro, e quando estava no mundo, então aí que eu fazia o que eu queria mesmo. Né? E aí podia falar o que for e acabou. Então, por um tempo, nessa época, aí a nossa vida não foi tão fácil, não. Foi um pouco difícil, né? E aí eu precisei realmente ser moldado, e por isso eu passei por muitas adversidades, porque eu estava semeando, né, coisas que eu tinha que colher, né? E coisas que, na verdade, eu colhi coisas que eu não semeei nem com ela, já tinha semeado lá atrás, né? E que a gente pensa que não vai colher, nunca, né? Mas é no tempo certo, no momento certo. Então, eu nem lembrava daquilo. Eu só fui lembrar das coisas que eu tinha feito errado no momento que eu estava colhendo. Porque eu estava passando um momento difícil, e aí você sempre questiona, por que, Senhor? Você já tinha uma vida com Cristo. Então, você já sabia do que você estava... Aí o Espírito vai falar, por isso, Ricardinho, por isso. Você lembra disso? Você lembra disso? E aí você fica bem claro. Aproveitando a fala já, como é que você chegou na igreja? Tipo, a Joyce veio primeiro, né? Então, como eu cheguei na igreja, olha lá, eu estava passando um momento muito difícil.
muito difícil financeiramente, estava passando, e assim, mas eu já conhecia Cristo, a Joyce já conhecia Cristo. E um dia, engraçado, eu estava caminhando, eu não sabia que tinha Brasil para Cristo aqui. Eu já tinha ido em algumas igrejas, mas nada firme aqui na coisa. E aí eu comecei a fazer uma caminhada de manhã, né? E aí um dia eu estou caminhando, cara. Meus pais estavam até em casa, né? Eu saí para caminhar e tal. E aí eu olhei assim e vi uma placa, Brasil para Cristo, pendurada. Nossa, eu falei, nossa, Brasil para Cristo. Aí, lá no parque, eu morava no Cleiton Malamã na época. Aí eu entrei na rua, vi a igreja, falei, nossa, tem uma igreja brasileira. Fiquei todo contente, né? E aí continuei caminhando, comprei o pão, cheguei em casa, falei para minha mãe, você não acredita. Tem um Brasil para Cristo aqui do lado de casa e tal, isso, aquilo, ficou aquele negócio, tem um Brasil para Cristo, beleza. Aí, tá bom, amanhã nós vamos caminhar, você me mostra. Minha mãe, né, crente, sempre ali, firme. Eu, nessa época, eu não tava nem indo para a igreja, nada. Aí minha mãe ficou toda empolgada. No outro dia de manhã a gente sai para caminhar. Cadê essa bendita placa Brasil para Cristo? O vento da noite derrubou essa placa. Nossa, mentira. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu não estou ficando louco, mãe. Eu vi a placa. Andamos, não achamos. Chegamos em casa, peguei o carro, comecei a rodar rua por rua. Era aqui a igreja e tal, não achei. Eu falei, não é possível. Não é possível. Coisa do inimigo mesmo. Mas aí com o tempo achamos a igreja, né? Porque a placa tinha caído, colocaram de novo no lugar e tal. Isso aqui. E aí a Joyce começou a ir, minha mãe começou a ir aí nos dias que vem, mas a Joyce começou a ir. Porque a nossa vida estava muito difícil mesmo, né? E assim, ela ia conhecer a verdade, começou a ir na igreja. E aí a Joyce começou a ir e automaticamente, né, ela indo, dando o primeiro passo, eu comecei a ver a necessidade realmente de voltar. E nesse momento que teve essa necessidade, né, foi quando eu me aproximei. Aí teve muita ajuda do nosso pastor André, né, que esteve lá comigo, falando, e assim, mas o que mais me coisou foi o posicionamento da minha esposa. Por isso que eu falo, posicionamento é tudo. Ela se posicionou automaticamente, me alcançou de alguma forma, eu vi, falei, não está certo, ela está indo, ela está querendo melhor, e eu já conhecia a verdade, né? Talvez eu tinha até mais experiência que ela, e ela indo e eu não, e aí foi quando tudo voltou a se colocou as coisas nos eixos, né? Vamos dizer assim. Vamos falar das perguntas dos nossos internautas, Vixe, seguidores isso do é perigoso, hein? nas redes sociais. Se você quiser mandar uma pergunta para os nossos convidados, vai estar sempre nos stories da igreja não, da arroba do Piracast, quando estiver. E esse daqui foi o Mael que perguntou. Inclusive o Mael está aqui. Ele é um dos nossos apresentadores. E ele falou assim, Presbítero Ricardo, em qual viagem missionária o Senhor teve a maior experiência com Deus? Olha, foram duas, mas uma, eu não posso deixar de falar que foi a primeira, né? Porque essa realmente foi o diferencial na minha vida. Não posso deixar de falar dessa daí. Então foi a minha primeira viagem, que foi para a Jordânia, né? Eu tenho muitas experiências para falar de viagens missionárias, mas essa daí realmente, porque me mudou. Não foi porque eu vi coisas mais, eu já vi coisas mais impactantes em outras, mas essa viagem me mudou. Essa viagem mexeu comigo, né? Mexeu na minha estrutura, mexeu em muitas coisas que eu tinha dentro de mim. Então, a viagem para mim principal foi a viagem para a Jordânia, onde trabalhamos com refugiados sírios e refugiados iraquianos. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é pegadinha, viu? A Edjane perguntou o seguinte: o que você faz para manter a calma? Isso é difícil, hein? Não mantém. Manter a calma. Eu tenho aplicado. Eu tenho aplicado assim algo que eu ouvi dentro em uma pregação, não lembro quem pregou, e eu tenho até replicado isso. Né? Eu tenho, por exemplo, quando eu me pego realmente irritado, assim, impaciente, eu tenho parado, fechado os olhos aonde eu esteja, respirado fundo, contado até 10, depois eu vou orar. Nem que seja por 1 minuto, porque eu estou sendo nocauteado por exemplo, com questionamentos ou com acontecimentos, ou vou ter que tomar alguma decisão. Então, assim, agora, sendo bem franco e claro, isso não acontece sempre, mas em algum momento, quando eu estou, por exemplo, tá acontecendo tantas coisas, está me deixando irritado, está tirando a minha paz, estou sendo sufocado, aí o Espírito, e aí eu acho que tem aquela questão que Deus sabe até o seu limite, então aí é a hora que o Espírito vem lá e te dá um chacoalhão e fala assim, peraí, acorda, você é cristão. Aí, nesse momento, eu tenho parado,
fechado os olhos, respirado fundo e contando até 10 com olhos fechados, depois eu tenho orado. Nem que seja uma oração de segundos. Senhor, me ajuda a sair dessa situação, resolver esse problema. Eu sei que o Senhor está no controle de tudo e me dá paz. E aí, eu normalmente, depois disso, mesmo que o problema não se resolva, eu tenho paz. Porque aí começa a entrar, né, você colocar, falar, não, peraí, não vai adiantar eu ficar dessa forma, não vai resolver isso, não vai. Né? A gente falou sobre bastante sobre ansiedade no podcast que a gente teve com o pastor. Então, se vocês quiserem saber mais como manter a calma, como o cristão deve lidar com ansiedade, vai lá no podcast passado que vocês vão ter esse momento que o pastor fala com a gente. A Bia, uma das jovens aqui na nossa igreja, perguntou: Presbítero Ricardo, qual foi sua maior experiência com Deus? Acho que está ligado com a Jordânia, né, com essas viagens missionárias. Olha, eu tive muitas experiências, mas como eu já falei de missões, eu vou falar de uma outra experiência que eu tive. Eu até contei, acho que em uma dessas últimas pregações minhas. Né? Quando jovens, nós íamos muito ao monte, mas íamos muito ao monte, orar. Né? E assim, e Deus se revelava de várias maneiras, acontecia muitas coisas assim extraordinárias, coisas maravilhosas mesmo acontecia. Né? Assim, sentíamos muita presença de Deus, né? Coisas grandiosas. Mas em um momento, e depois aconteceu outras vezes também, nós vimos a glória de Deus descer visualmente. Né? Eu sempre tive o desejo de ter o dom de visão, assim. Lógico que é para poucos, porque a gente quer ver as coisas boas, né? Quem quer ter dom de visão? Eu quero ver anjo, eu quero ver isso, mas ninguém quer ver o diabo, ninguém quer ver demônio, ninguém quer ver isso, né? Mas eu tinha esse desejo, e a gente... E uma experiência muito forte que mexeu muito comigo foi a gente orando lá e em um momento que eu orava ali, eu buscava muito a Deus, sentia muita presença de Deus, eu estava com o olho fechado, forçando mesmo o olho, fechando, por muito tempo com o olho fechado, e de repente quando eu abro o olho, assim, no lugar que estava tudo escuro, porque nós estávamos no monte, as lanternas estavam apagadas porque nós estávamos orando, e aí você olha em volta assim daquele monte de árvore, mas tudo parecia que nós estávamos no céu. Assim, tudo muito claro, tudo brilhando como fogo em todo lugar, sabe? Como se estivesse no meio da chama. Então, isso daí realmente, assim, foi algo que foi algo que mexeu comigo, porque eu pude ver a glória de Deus em um momento, né? E depois disso eu tive a oportunidade de ter mais algumas coisas, mas nesse dia foi muito especial, porque nós estávamos no grupo, acho que de umas 7, 8 pessoas, não foi muita gente, eu acho que até por isso Deus permitiu. E assim, o lugar era um monte, era muito vasto, mas estava rodeado de árvores, mas para todos o lugar que nós olhávamos, você via aquela chama, aquele fogo em todos os lugares, em todos. Não tinha um lugar que você não olhasse, então a glória de Deus era muito forte. E nós continuamos ali por um longo período ainda, e aquilo ali era como se tivesse dia, porque, sabe, era algo assim, foi extraordinário. Né? E o engraçado é que no subir do monte, nesse dia, assim, voavam pedras, sabe, muitas coisas estavam acontecendo, porque o diabo não queria que isso acontecesse. Então foi algo que nós já subimos com medo, porque nós já eu já vivi muitos momentos, por exemplo, dentro de um trem, quando nós íamos no monte em Mogi das Cruzes, nós estávamos ali em um vagão louvando, né, louvando ali, num grupo ali, 10, 15 pessoas, e no vagão de trás, os assaltantes estavam assaltando, roubando as pessoas. E de repente eles saem daquele vagão e entram no nosso, e eles passam contando dinheiro, pegando as coisas que eles tinham, e eles passam pela gente, e como se nós não estivéssemos ali. Então assim, nós vivemos experiências assim maravilhosas, coisas assim grandiosas que foi do mover. Mas essa em específico, que estávamos lá, foi assim algo extraordinário, que está na minha mente, no meu coração, no meu espírito, nunca vou esquecer. Foi algo muito muito forte mesmo. Todo mundo viu? Todos que estavam ali. Nós fomos presenteados mesmo assim. Porque esse tipo de coisa acontece, eu sempre falo, primeiro propósito, dedicação. E às vezes muitas pessoas que não estavam, né, que não está no foco, então evitavam muitas vezes a glória de Deus descer. Né? Então, meu pastor daquela época, ele sempre falava isso. Às vezes dentro da perua, que nós íamos de perua, ou ele sempre ia falando, olha, se concentra, né? Se dedica agora, esse é o momento que você vai buscar Deus, então tenha foco, para que as coisas de Deus pudessem, né, nos revelar e aumentar. Então foi assim algo fora da caixinha, falar na linguagem de vocês. Aqui na dela, aqui na igreja o pastor André tem uma posição assim, aliás no Brasil para Cristo, né? Da gente ler muito, né? É algo muito bom isso, incentiva demais
além de ler muita palavra, de livros que venham trazer coisas até atuais para nós. Para você, qual o livro que mais te marcou, que você falou, esse impactou minha vida? Olha, eu já li, eu não sou muito de leitura, tá? Eu não sou muito. Eu tenho lido, Ela já comprou 6 livros. até puxou o pai, né? Gabi comprou 6. Não quer dizer que eu li, mas eu tenho lá. Então, mas tá lá. Não, eu tenho alguns livros, tenho lido alguns, né? Mas assim, eu nunca, como eu falei, eu sempre fui bom na escola, mas leitura nunca foi meu forte. Lógico que neste momento da minha vida eu tenho lido algumas coisas, né? Por exemplo, A Recompensa da Honra. É um livro que eu gostei muito. Eu li um livro lá atrás, assim, O Monge e o Executivo. É um livro que eu gostei muito, que me identificou muito, me fez, né? Então, assim, mas o livro que mexe comigo mesmo, que eu gosto, é um livro que está na Bíblia, né? Provérbios é um deles, né? Porque é muito forte, traz muito aprendizado, né? E Mateus, tá? Esses assim são. Se eu estou, por exemplo, num momento que eu quero, eu preciso ler alguma coisa, eu vou lá em Provérbios, né? Ou eu vou em Mateus. Você entendeu? Eu já gostei muito de ler Apocalipse, mas era muito por curiosidade. Porque é aquela ansiedade de, o que vai acontecer? Eu tinha medo de ler Apocalipse. Tal, isso, né? Sério? Eu não entendia, né, Apocalipse. Até hoje tem que aprender muito ainda. Apocalipse, toda vez que a gente ouvia, a gente pensava, nossa, é o fim dos tempos, eu não vou ler. Mas é aí que a gente tem que ler. Tem que né? ler, é verdade. Também precisa chegar em Apocalipse. E Mateus também já fala. Já. Daniel Apocalipse, fala, na verdade, ele está predizendo tudo aquilo que a gente já leu para trás na Bíblia, coisas, né? Mas verdade. assim, sempre tem a curiosidade, né? Os 7 selos, os cavalos, né? O anticristo, né? Jesus vai vir, como vai ser e tal. Então a gente tem essa curiosidade. Então eu li muito, eu gostava muito, né? Ainda gosto, mas não é mais o livro que me atrai da Bíblia, né? Não é o livro que me atrai. Na igreja, ou aqui, ou outro lugar que você já participou, uma experiência que Deus falou com você, sai do seu lugar, vai ali e ora com aquela mulher ou com aquele homem. Olha, eu sou covarde para isso. Vou ter que ser, E é falar. isso que eu ia perguntar. Porque se você não vai, outra pessoa vai, né? Deus quer usar alguém Nessa semana, essa última pregação que eu tive a oportunidade de ministrar, Deus falava comigo para ir numa pessoa, mas eu não fui. Eu tenho que confessar aqui. Porque, na verdade, lá atrás, Deus me deu o dom de revelação. Lá atrás, quando eu era no primeiro amor. Tanto é que até me apelidaram de pombo correio. Olha só. Porque não, é verdade. Porque Deus me dava tanta informação naquela época e eu não sabia diluir. Sabe? Eu olhava, Deus estava falando tal, então faltava muita maturidade, né? Então, e eu carrego isso comigo. Então, não é sempre hoje, né? Até porque é o que eu estou falando, falta posicionamento. Se der uma palavra para mim, me entrega, por favor. Então, porque falta posicionamento, é aquilo que eu falei. O avivamento, ele está aqui, o Espírito está aqui, mas se você não tiver posicionado, se não buscar, mas em alguns momentos, como nesse último aí, Deus falava muito forte comigo. Muito forte. E ele, assim, às vezes Deus, ele me dá uma revelação, não direcionada, mas eu não sei, está falando com alguém, mas está falando com alguém dali. Mas algumas vezes ele fala, é para aquela, ou é para aquele, né? E muitas vezes eu deixei de falar. Em outras vezes, eu falei. Sabe uma ministração que você fez aqui na igreja? Você chamou as pessoas lá na frente. Agora, no momento, eu não vou lembrar o assunto, mas eu vou lembrar a situação. E aí, a gente sempre acompanha, né? Quem é mais novo, que está querendo receber uma oração e tal. E aquele dia, Deus falou no meu coração, Ele vai impor a mão na cabeça de todo mundo. E você fez isso, as pessoas, elas estão sedentas dessa atitude, né? De receber algo de alguém que tem posição maior. Sim. Eu sou membro, você é presbítero, aí tem o pastor, tem o diácono Roberto, tem o presbítero Roberto, tem o diáconos. Então, às vezes a pessoa vem, ela não quer, às vezes, que eu vou lá e dou um abraço. Não, ela quer alguém maior, né? Então, deixa ser mais usado, presbítero.
continua aí. A gente uma tem história linda. a gente tem sempre uma preocupação, né? Na verdade, assim, é muita responsabilidade. E até por essa falta de dedicação, não digo dedicação, mas por falta por exemplo, de uma postura mais concreta com o evangelho, com o amor, então a gente fica, como eu vou falar por mim, eu fico receoso. Né? Então a gente fica, porque assim, é muita responsabilidade subir no altar, né? De transmitir. Então, sempre antes de eu chegar, quando é me encabido a responsabilidade de subir e trazer uma palavra, eu fico com medo, muito medo. Né? E principalmente se eu sei que eu errei em alguma maneira, de alguma forma, e o engraçado é que Deus, ele normalmente me dá as palavras que vai confrontar algo que aconteceu dentro da semana. E aí é o pior. Porque eu falo assim, mas como eu vou ministrar sobre isso se eu acabei de fazer isso errado? Se acabei de fazer isso e aquilo? Né? Então, assim... Como diz a palavra, né? Serve primeiro para você, para depois e aí transmitir. a minha oração cotidiana, repetitiva, que pode até falar que é reza, porque eu repito, Senhor, não por mim. Não por mim. Eu vou ser locutor, transmitir aquilo que o Senhor quer, mas não por mim, Pai. Porque se o Senhor olhar para mim, talvez o Senhor não queira agir, porque eu sou errante, mas por aqueles que vão estar lá para escutar. Então isso eu faço sempre. Se eu tenho a incumbência, mesmo que eu esteja bem espiritualmente, vamos dizer assim, eu vou fazer isso. Eu falo, Senhor, não por mim. Não olha para mim não, Senhor, mas por aqueles que vão estar ali. Porque se o Senhor está achando que eu não sou digno, não olhe por mim. Que eu seja apenas um locutor, mas que eu consiga transmitir, não algo de mim, mas aquilo que vem do Senhor. Então isso daí é uma coisa que eu tenho feito sempre. Mas assim, a questão da revelação é... Eu sei que Deus precisa me usar, mas assim, eu preciso me colocar mais na brecha, né? Mas é algo que a gente... E depois eu fiquei sendo cobrado. Isso daí, né? Eu fui para casa, mas eu fui sendo cobrado, né? Porque eu não falei, eu deveria ter chegado e falado, né? Mas assim, são coisas que acontecem assim do lado espiritual de quem está na condição de transmitir a palavra. Mas eu sei sim da responsabilidade, pedir perdão, e eu sei que vai chegar um momento que, por exemplo, para essa pessoa que eu vou ter que falar, né? E agora já teve vezes de Deus me dar algo assim, eu não falar, e depois Deus me cobrar ao ponto de eu ter que ligar ou ter que ir até a pessoa para falar. Né? E aí eu já fiz isso também. Já cheguei a esse ponto. Né? Mas é que normalmente a gente olha para nós. Né? A gente olha para nós, para os nossos defeitos, nossas falhas, e aí você começa a questionar, será que é de Deus mesmo? Né? Eu já fiz prova disso, inclusive, já tive resposta. De falar, Senhor, se é de Deus mesmo, então tá bom, eu não vou falar, mas manda alguém falar. E aí foi batata. Terminei de falar, a pessoa foi lá. Nossa. Desculpa, bati na mesa. Na mesa. Então, calma. Uma vez, até comentando assim, né, de alguém falar, eu pedi uma confirmação no louvor. Se está no louvor, fica mais fácil. Deus, você é comigo mesmo? Confirma no louvor. Aí Deus confirmou na letra do louvor, que era para eu sair do meu lugar e abraçar uma pessoa, né? Quer um bate-bola com ele lá? Pode ser. Pode ser? Vamos achar. E deixa eu te perguntar, enquanto ela está achando aí. Teu coração está voltado a visitar algum lugar ou está tranquilo, está esperando que Deus vai estar trazendo? Eu tenho muitos lugares que eu desejo visitar. Muitos lugares. Um assim que arde muito forte no meu coração nesse momento assim é a Índia. Né? Desde quando a gente... Na verdade, bem lá atrás, por essa questão de cultura, dos Dalits, sabe, desse povo que assim não tem oportunidade de nada, então isso já mexia muito comigo, lá atrás mesmo. Né? E agora, sabendo dos projetos, de tudo que está acontecendo lá, então meu coração assim está ardendo. Na verdade, eu estou aguardando o momento de ser lançado, né, para que eu possa ir. Isso daí é uma que eu quero. Mas aí eu tenho outras aí, né, que eu tenho falado com o pastor Ed Seixeira, que nem o Camboja, a própria China, eu tenho muito desejo de ir na China, você entendeu? Então, assim, para quem faz missões e quem está envolvido nessa questão, porque assim, fazer missões é deixar claro também que às vezes a pessoa fala assim, não é ir só ao campo, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, tem que ir lá para fazer. Não é isso, né? Então quer deixar claro, porque às vezes assim, o meu caso é específico, porque eu tenho o desejo de ir ao campo,
né, Conhecer, de estar lá. sim. Então, assim, para quem vai, você fica assim, sua mente fica flutuando. Né? E quando falar, ai, vai ter tal coisa, aí você já quer ir, né? Lógico que não dá para ir em todas, né? Mas assim, eu tenho muito desejo em vários lugares, mas o momento que arde mesmo é para a Índia. A gente fala de missão e muitas pessoas às vezes acham que para fazer missão você tem que ir num país diferente do seu. Mas na verdade todos nós somos missionários, a gente tem que fazer missão para o nosso vizinho, na escola muitas das vezes. Então, pegar esse chamado de evangelização, né, que a gente está falando nessa semana, e evangelizar para todo mundo, não é só esperar ir para um campo missionário, mas a nossa escola é um campo missionário, Sim, o nosso bairro é um campo missionário. Sim. E é muito legal você falar isso aí. Eu vou falar até algo que eu dessa última viagem missionária, o nosso missionário Homero lá, pastor Homero, ele falou algo e que assim, que vem de encontro, porque nós ficamos sempre falando, Jesus está voltando, né? Nossos acontecimentos, Jesus está falando. E ele falou assim, Jesus ainda não vai voltar. Aí eu falei assim, nossa, veio totalmente de confronto, porque a gente está vendo os acontecimentos, né? E aí ele foi na veia. O que é o principal? Olha eu fazendo a pergunta para você. O que é o principal índice que Jesus vai voltar? Né? O que precisa realmente acontecer para que Jesus volte? Pregar o evangelho para todas as pessoas? Você teve a então, assim, e aí? Aí, se eu escutar de um missionário, porque assim, eu sou um protótipo de um missionário, né? O cara não, ele está inserido lá. Então, assim, ele fala com propriedade, falta muita gente escutar o evangelho. Ele tem números, olha, isso, aquilo no outro. Brasil mesmo, né? tem. Na Amazônia tem tribos ali Exatamente. que você não tem como chegar. E aí ele vai mais profundo ainda. Ele fala assim, você lembra porque quando Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou, o que os discípulos fizeram? Por que teve um boom? Porque Jesus fala assim, pregue o evangelho aos 4 cantos e quando todo mundo ouvir a palavra, eu volto. Então o que eles fizeram? Eles saíram pregando. Saíram falando do evangelho do amor. Saíram. E o que nos falta? Você quer ser missionário? O pastor falou essa semana, pregue, está dentro do Uber, está na padaria, tá isso, começa a falar de Jesus. Talvez essa pessoa aqui, no nosso ambiente onde vivemos, já ouviu falar, mas talvez ela vai sair daqui para ir lá numa tribo, porque o parente dela é de uma tribo, e lá ela vai falar de Jesus. E aí talvez você não esteja entendendo a importância, mas a importância de você falar de Jesus, fazer com que isso enche o coração dela, vai fazer que ela chegue lá e faça. Então, às vezes a gente não é o canal direto, mas nós somos o arco que vai lançar a flecha, né, para isso. Então isso é muito legal. E realmente é isso, ser missionário é isso. Ser missionário é você falar de Jesus 24 horas por dia. Dormindo você está falando de Jesus. Isso é fazer missões. Né? Não importa o lugar, não importa onde, é falar de Jesus. Vamos pro bate-bola agora. Vixe, esse é perigoso. É um jogo, hein? É rápido. A gente vai fazer uma pergunta para você e você pode responder só com uma palavra. Uma só? Uma palavra, nada Pode mais. ser nada conjugado? Não, só uma palavra. Meu pai já quebrou as regras do jogo falando um negócio lá que não... Vamos lá, então. Tá bom. Qual a sua qualidade? Uma qualidade sua. Qualidade. Simpático. O cara de bravo, mas simpático. O que é felicidade para você? Jesus. O que te irrita profundamente? Pecado. Defina você em uma palavra. Lindo. Ai, meu Deus. Segundo a Joyce. O interessante é que essas respostas estão sendo quase as mesmas do meu pai. Olha. Né? Então você tem Não, que ele falar não que pegou pior que ele ainda, gravou primeiro que eu. Não Primeiro dá, você pelo não amor tava de Deus aqui do céu. ainda. Tá até engraçado. Colou. Então tá engraçado. Você acha que não tinha chegado ainda. Qual o seu maior medo? Caí. Seu superpoder seria? Não entendi. Seu superpoder seria? Nossa, difícil é assim, Seu né? pai falou, ó. Ele colar mais ou menos Calma aí, parecido. calma. Primeiro. Meu superpoder, nossa, essa daí me pegou, hein? Meu pai falou uma boa, hein? Deixa eu ver. Ler a mente das pessoas. É uma palavra só, né? Qual que você falou? Eu ia falar ler a mente das pessoas. Não, eu vou falar. Então, com uma palavra só? Telepatia. Telepatia. Teve um sopro aqui, mas valeu a pena, valeu.
Defina Joyce em uma palavra. Amor. Amor. Tem alguma? Não, tá tranquilo. Eu só ia aproveitar para fazer mais uma pergunta. E pega a caneca dele. Cadê a caneca que ele vai ganhar também? Ô, meu presente aí, meu. Tem um presente aqui da patrocinadora. Dos patrocinadores. Câmera. Não vai. Aqui, ó. Vou dar de presente pra você. Obrigado. Né, Obrigado. personalizados, presentes. Top, hein? E Top. patrocinadora Já, do programa. nas postagens de vocês lá, que a Via Joyce falou, ai, você vai ganhar uma caneca. Eu falei, olha. Já ficou E de você olho na sabe caneca. que eu É coleciono linda. caneca, né? Onde que eu tenho ido, eu tenho trazido uma caneca do país lá. Então essa daqui vai ter um bom lugar lá. Vai tomar um Vou colocar lá com cafezinho, muito né? carinho, eu agradeço aí, tá? E quem é a patrocinadora? Ágabe. A Gabi. Tati, Olha, e o top, Ailton hein, a Gabi? da nossa igreja, parabéns uma aí, viu? bênção. Obrigado mesmo. Tem caneca, tem almofada, tem um monte de coisa que Se eles vocês fazem. tiverem afim de patrocinar nós com comida, estamos precisando. manda mensagem pra gente. Vai ser uma honra Pode ter vocês patrocinar o aqui. podcast. A gente vai anunciar vocês, enfim. Ó, no comecinho você falou que é a realidade dessa igreja, acho que, né, os jovens, muitos jovens aqui. Que conselho você daria para o jovem hoje para ficar firme mesmo nos caminhos com Jesus? Olha, é algo assim que eu vejo, eu me alegro muito mesmo, mas muito quando eu chego aqui na igreja e vejo essa movimentação, essa gritaria, essa empolgação no começo do culto. Isso mexe muito comigo porque me faz voltar. Eu até me emociono porque me faz voltar na minha juventude, né? E o que eu vou falar para os jovens? Queiram, assim, o mundo tem muitas coisas para oferecer. Não coisas boas, coisas ruins. Mas que estão, é como se um lobo ali montado numa couraça de ovelha. Então, assim, uma coisa eu falo sempre para os meus filhos: não queiram ser iguais. Sejam, vocês jovens, de modo geral, vocês que conhecem a Cristo, vocês são diferentes. Diferentes em todos os aspectos, em todos os sentidos. Tá? Então, assim, eu falo para os meus filhos: não queira ser igual, não vá em função do que o mundo está trazendo, do que o mundo está falando, do que o mundo está trazendo de modinha. Não, vocês são diferentes. Eu falo para o meu filho: filho, você é diferente. Jovem, você é diferente, você é escolhido. Tenha isso dentro de você, porque isso vai fazer, parece que não, mas isso fazia uma diferença enorme para mim. Porque às vezes eu via algo que aquela juventude estava querendo usar, que estava querendo fazer, mas aí eu falava no meu coração: Ricardo, você é diferente, eu te escolhi. Amém. Você não precisa ser igual. Amém, verdade. Você tem que ter a sua opinião, você não precisa concordar com o que eles estão falando, com essa ideologia. Então, eu sempre guardei isso, e é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes eu pego meus filhos, né, querendo acompanhar algo, eu falo assim: Deus te criou para que você seja um incentivador, para que você seja um mentor, não para que você seja uma marionete dos outros. Deus tem trazido os jovens para dentro para que eles incentivem outros, não para que eles sejam incentivados por essa onda aí de fora. Verdade. Então, jovem, entenda, vocês são especiais, vocês são diferentes, foram escolhidos. E vocês são privilegiados. Tenham isso. O mundo pode falar o contrário. Todo mundo, se você está numa sala de aula, todo mundo pode ir contra você. Mas pode ter certeza, porque você é especial, você é diferente, você foi escolhido. Então tenham isso com você, porque vai chegar momentos da sua vida que você vai se sentir só, vai se sentir deprimido, você vai querer ser levado por essa, mas Deus vai falar. Lembre dessa palavra que eu estou dando assim: você é diferente, você é especial. Você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo, né? Deus tem um plano, Deus agiu diferente. Deixa todo mundo falar: você é careta, você não vai. Não vou, porque Deus tem algo maior. Né? É difícil falar para jovens porque a gente quebra a cabeça, toma as decisões erradas, mas vai ficar sempre guardado, né? Algumas coisas sempre ficam marcadas, né, dentro de nós. E uma coisa que sempre ficou marcada dentro de nós, porque um dia uma pessoa falou assim: Ricardo, você
é especial. Deus te marcou e Deus tem Amém. um plano para você. Então, essa ondinha aí Deixa é passar. coisa deles. É. Você entendeu? Mas não para você. Deus escolheu você. Então, que vocês possam guardar isso aí. E olha, e é interessante também uma outra coisa, você falando de modinha, né? Como as mídias, né, influenciam. Você falou isso, eu vou estar dando uma confirmada. Novela, por exemplo. Eu não assisto muitos, nem sei quantos anos mais. Eu sou noveleiro, hein? As novelas, elas mostram as modas. O brinco, não sei, vou dar um exemplo, né, que está repassando o clone, né? Brinco da Jade, o anel da Jade. Não, sei Não, eles ditam. E aí a juventude coisa. vai nessa onda. Pequenas coisas, né? Por exemplo, a gente já está falando da eleição desse ano, voto, enfim. E os jovens estão se influenciando muito por cantores né, Sim. que ditam que a esquerda tá certa e a direita. Na minha época tinha uma novela lá que era o Reizinho, eu acho que lembra. Você deve lembrar também que o cara usava um lencinho na cabeça, Era o amarrado. Fábio Júnior, né? Rock Santeiro. Nessa época Eu aí. não era nem não, nascida, eu era acho. uma. Não, já era assim, tá? Não sou tão velho. Fábio Júnior, será que é o Fábio Júnior? Usava? Não lembro. Eu sei tá que vendo? era Eu uma não moda, era- todo mundo usava, não todo era mundo muito queria fã de colocar lenço, e tal, aí não era colocar o muito fã de lencinho e lenço, não, tal. de novela. Mas assim, ditam, né? O mundo ditam. Isso daí é de uma coisa simples, mas de uma coisa simples, tem muitas outras coisas que estão infiltradas no mundo espiritual e que acaba trazendo consequências enormes, né? Porque a pra moda, vida, se né? você não pode ter, igual assim, tá usando a bota tal. Aí você tá na turminha. Só você não tem a bota tal. Você já exatamente. sente excluída. Exatamente. São os primeiros centímetros que a gente dá fora do caminho de Deus. Foi que se Sem mostrou. contar que, por exemplo, a gente tem algo que já vem de muitos anos aí, que é a malhação, né? Que fala muito, aquilo ali é coisa do diabo. Você acho entendeu? que Aquilo ali é para tirar o jovem sabe? Porque fala de sexo, fala Acho que de. terminou, Sabe, já eles, tá né? terminando, Então tem tantas coisas que terríveis. Vamos focar no que é bom, nas coisas de Deus, né? Fala Uma- perto do microfone. Vamos agradecer Vamos terminar? Apesar que a gente queria ficar até... Tem tempo ainda? Tem tempo? Então vai. Até Então, meia-noite. suga aí, suga aí. Tem pergunta aí, Gabi? Ela abriu as caixas de perguntas no Instagram. E tem as Acho que foi o perguntinhas. que a gente já falou, né? Tem... É só agradecer o pessoal que participou com a gente. E aí teve uma pergunta, acho que da Gabizinha, né? Que ela perguntou quanto tempo você tem de presbitério? ministério, né? De presbitério. Ministério. Então, que eu fui separado agora pro presbitério, acho que tem um ano mais ou menos aí que o pastor me separou, né? Tô no processo aqui agora de passando lá pela sabatina para que, se tudo correr bem, eu espero que sim, né? Pela graça de Deus, dezembro eu seja ungido mesmo presbítero. Mas no ministério de presbítero mesmo, aqui local, a gente, 1 ano mais ou menos. Como foi você ser chamado? Então, isso é bem legal, porque assim, eu desde jovem, como eu sempre fui comunicativo e eu sempre tive o dom, assim, Deus me colocou para trazer pessoas. Então, desde sempre o pastor da minha época queria que eu fosse líder de jovens, mas eu nunca quis. Eu nunca quis. Ele sempre, mais diversas vezes, porque mudava, né? É o líder por 1 ano, 2, e aí mudava, e mais diversas vezes, e eu nunca quis. E eu também não queria, e muitas profecias falavam que eu ia ser pastor, e eu também nunca quis. Nunca, mas eu falei assim, não quero, e isso assim não passava nem pela minha cabeça. E aí depois, depois desse longo processo que eu voltei para Cristo, cresceu um desejo dentro de mim assim do nada, sabe? Simplesmente depois que eu me peguei com Cristo, já depois de mais velho, começou o desejo de falar assim, eu acho que eu quero ser pastor, sabe? E cresceu. Então eu comecei a ter uma outra postura, mais maduro também, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Então, para mim, eu não vou falar assim, eu não esperava que eu fosse ser separado para o presbitério, né? Isso eu não esperava, assim, quando eu fui chamado. Mas não foi algo que me surpreendeu, porque eu já cresci um desejo. E aí também você começa a ver aquilo que Deus falou lá atrás, né? Então, tipo assim, vai chegar o seu momento. Porque se Deus falou lá atrás, né? Então, é porque vai chegar, né? Então, isso também me impulsionou um pouco, vamos dizer, dessa forma. Então, porque eu já estava... você começa a lembrar daquilo que Deus falou lá atrás,
né? E aí você fala assim, se Deus falou, vai cumprir em algum momento, e ainda mais se você está posicionado. Então assim, mas para mim foi um momento de alegria, lógico, né? Porque você vê um cumprir de Deus, uma coisa também que aconteceu para você ver dessa parte de cumprir de Deus, que lá atrás, quando eu era muito jovem, eu nem sabia que eu ia viajar o mundo, nem tinha noção que eu ia sair fora do Brasil. Microfone. Desculpa, não entendi. Microfone, fala mais perto. Ah, né? mais perto? Nossa, tão feio. Então, uma coisa que eu nem sabia que eu ia sair fora do Brasil. Nem ia sair. Né? Mas lá atrás, um jovem falou para mim assim, olha, eu vejo você pregando em outro país. Nossa, isso daí para mim ficou, sabe? Mas sabe quando fica gravado? Passou o tempo. Aí eu tô lá na Itália, né? Numa viagem missionária. Até eu fiz um post na época no Facebook, porque se cumpriu uma promessa de Deus naquele momento. É até bonito compartilhar isso. Né? Então, porque assim, eu nem sonhava, eu não tinha profissão, não tinha nada. Eu tinha 14 anos, 15 anos na época. E a gente orando um dia no quarto do meu tio, lá na casa do meu avô, né? Eu, meu tio e mais esse jovem, aí a gente começava orando. E aí Deus começa a falar através dele, fala assim, ó, eu vejo, aí ele começa a falar assim, ó, eu vejo você com carro preto, assim, tal. E eu não tinha nem sonhava em ter carro, nada. E aí ele fala assim, e assim, eu vejo você pregando em um púlpito em outro país. E o engraçado, esse tempo todo passou, eu nem me atentei mais a isso. Quando eu subi lá no púlpito na Itália, o Espírito veio e me lembrou. Até me emociono de falar, porque assim, as coisas de Deus, os projetos de Deus, eles sempre estão gravados e guardados. Por mais que a sua mente carnal não lembre, o Espírito te faz lembrar naquele momento. E foi o que aconteceu exatamente naquele momento. E aí eu lembrei exatamente da cena, do local, de tudo que tinha acontecido. E aí está confirmando aquilo que o seu pai falou, pastor André, que os projetos que Deus tem para a vida dele têm se cumprido todos. Então assistam o primeiro podcast. Sim, a gente foi muito Continue assistindo esse, assistam os próximos, e vocês serão edificados. Você está falando aí agora, o pessoal que está aqui com a gente, né? A gente não está sozinho, tem toda uma equipe por trás nos apoiando, está se impactando com o teu testemunho. Então, isso vai chegar a muitas casas, a muitas pessoas. Então, faça um convite para o pessoal vir conhecer a nossa igreja. Olha, é uma coisa assim, difícil de falar e fácil porque é motivante, né? Então, assim, eu quero convidar você, né, que está vendo esse podcast, que você venha conhecer, né? Venha com a mente aberta, não venha, porque uma das coisas, às vezes, a gente cria alguns paradigmas na nossa vida, e algumas barreiras, porque escutou alguém falar, por isso e aquilo, não faça isso. Queira conhecer a Deus. E eu posso te apresentar um lugar aqui que fala de Deus. E assim, falar de Deus não é passar a mão na sua cabeça e te agradar. Falar de Deus é confrontar aquilo que está errado em nós. Né? Então, eu quero convidar você para vir aqui, de coração aberto, para conhecer a Deus, e deixa que o Espírito vai falar com você. Tenho certeza que para você, assim como foi para mim e para muitos outros que a gente já tem aqui ouvido o testemunho, que é um lugar realmente onde Deus tem falado e tem agido. Então venha fazer parte dessa família, né? Que é a família aqui, o Brasil para Cristo, aqui de Pirassununga. Foi muito especial esse papo que a gente teve com você, a gente aprendeu bastante coisa boa. E vai ter que dar uma meditada mesmo, pensar bastante. E foi muito bom esse podcast, né, Cris? Foi maravilhoso. Eu também Deus gostei abençoe muito você. e assim... Quero agradecer a sua presença. Você ter aceitado vir aqui com a gente. Trabalhou o dia todo e está aqui agora com a gente. Mas para mim é um refrigério, sabia? Porque, olha, falar de Cristo é sempre um refrigério. Você pode estar cansado, mas começa a falar de Cristo, renova, né? Então, assim, foi muito bom. Eu quero agradecer também pelo convite, né? É uma responsabilidade, porque nós não estamos falando entre nós, tem aqui mais uma equipe por trás, aqui 10 pessoas, né, que estão trabalhando, mas nós não estamos falando para 10 pessoas. Talvez isso daqui vai atingir 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, sei lá quanto tempo, porque isso aí vai ficar no ar por tanto e tanto tempo, né? Mas o importante é assim,
o legal é falar de Cristo, né? Então eu quero incentivar, né? Vão passar outras pessoas aqui, eu vou ser agora fiel de carteirinha para estar vendo e compartilhando tudo isso. Então assim, que é gratificante, né? E que a pessoa que vê isso daqui, que encaminhe para outras também, né? Que possa circular, porque é edificante, falar de Cristo é edificante. E viver essas experiências, né? Então eu agradeço também essa oportunidade, para mim foi muito bom, né? E que venham novos Amém. e Parte novos. 2 já queremos. E nós agradecemos o patrocínio que você tem nos dado e apostou mesmo antes de estar acontecendo. Sabe que é um projeto do pastor André, da igreja, né, dos jovens também, para alcançar vidas, né? É para a glória de Deus. Sim. Então hoje eu estou aqui, amanhã é outra pessoa, são outros apresentadores. Então não é para mim, não é para Gabi. O projeto continua, né? Para Cristo. Para Deus, é para Jesus, que alcance vidas. Amém. Né? Amém. Então nós agradecemos de coração a tua presença, nossa parceria vai ser muito sucesso, que Deus está à frente. Para nós. Amém. E a gente convida outros parceiros também para estar com a gente. Vamos agradecer mais uma vez a HB Presentes e Personalizados, a Tati Costa e o Ailton. Agradecer também a livraria, né? BPC, a Val, que está aqui apoiando a gente. E, gente, compra. Eu já comprei um livro também. Tá lá, tô lendo, tá uma bênção. Vamos ler, galera. É assim, eu já tenho o meu projeto, é um livro por mês. Aí sim. Val. Não consigo comprar 6, não. Calma que eu tô no primeiro, que aí eu quero Minha ler mãe muito. proibiu de comprar livro agora. Não, mas você não Eu tô aguenta. Tem que E ler os muito que bom. comprou, né? Não adianta ir comprando e colocar na prateleira. E nós somos exemplos para outras pessoas. Então, assim, você compra um livro e dá de presente pra Sim. alguém. Presenteei, né? Meu filho me vê lendo, ele vai querer ler também. Então, é algo que vai acrescentar o que a palavra... Sim, né? sim. A gente falou de oração, eu já lembrei do livro do Watchman Nee, que é... A vida o poder cristã normal? da Tem oração. o... Oração, a chave do avivamento. Sim, legal. Né? Então, tem vários livros aí pra gente ler. Siga ao BPC Pirassununga Livraria. Siga a nossa igreja, Rick Gás também, siga. E eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Que Deus abençoe a todos. E fiquem ligados, vai ter muita coisa boa. nova. É isso aí, obrigado, gente. É isso, gente. Tchau, tchau.